Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bem, hoje nós vamos para o tema 3, que está localizado lá na página 430 do livro de vocês. Unidade 2, tema 3, seleção artificial. Nós começamos o nosso tema com uma foto de alguns cachorros na página 430. Aí ele diz assim: os seres humanos determinam condições e interesses específicos no processo de seleção artificial. Lá no tema anterior, nós falamos a respeito de seleção natural. Então, o que vem a ser seleção natural? Bem, a seleção natural é quando o próprio animal, o próprio ser vivo, ele adquire características no meio onde ele vive, características que lhes adaptem a viver naquelas determinadas condições. E as características que esses seres vivos adquirem, eles conseguem passar de geração em geração para os seus descendentes, como uma forma de proteção, como uma forma de sobrevivência. Ou se adapta ou morre. Por isso que é seleção natural. Aqui agora nós vamos falar de seleção artificial. E aí ele começou dizendo que os seres humanos eles determinam condições e interesses específicos no processo de seleção artificial. E aí tem uma foto com alguns cachorros. E aí tem uma legendazinha embaixo que diz assim, ó: as diferentes raças de cachorro desenvolvidas pelos criadores de animais são outro exemplo de seleção artificial. Cada raça foram selecionadas características, tamanho, pelagem, de acordo com o objetivo de sua criação. Ou seja, os seres humanos e cientistas, eles conseguem manipular geneticamente alguns animais. E isso faz com que surjam algumas raças de animais. Isso é uma seleção artificial. Por que é artificial? Porque foi manipulada. Foi o ser humano que manipulou. Não foi algo que aconteceu naturalmente. Não é algo que a própria natureza determina. Foi o ser humano, foi o homem, foi o cientista quem manipulou para que aquilo ali acontecesse. Certo? Certo, então vamos lá. Seleção artificial. Acompanhe na página 430. Ele diz assim: enquanto a seleção natural é determinada pelo ambiente, a chamada seleção artificial é exercida pelo ser humano. O exemplo a seguir permite compreender um pouco melhor esse fenômeno. Qual é o exemplo? O exemplo que eu acabei de falar, o exemplo dos cachorros, certo? A seleção natural acontece no meio ambiente, naturalmente. Os próprios indivíduos se adaptam a determinadas características para sobreviver e transmite essa adaptação, essa característica, eles conseguem transmitir aos seus descendentes ao longo do tempo. E já a seleção artificial não, a seleção artificial é algo que foi manipulado, artificialmente manipulado, para fazer com que surjam, digamos assim, outras espécies de animais. E o exemplo que ele colocou foi esses cachorros aí que nós temos na página 430, certo? E ele continua dizendo: baratas são um problema cotidiano em várias residências. Para eliminá-las, muitas pessoas usam inseticidas em spray ou pastilhas. Baratas sensíveis ao produto morrem, mas as resistentes sobrevivem. Estas últimas então se reproduzem e transmitem a característica resistência a inseticidas aos descendentes. Depois de certo tempo, a população de baratas está composta principalmente de indivíduos com essa característica. Esse caso constitui um exemplo de seleção artificial. Por quê? A característica resistência a inseticida presente em certos indivíduos da população de baratas foi selecionada por uma condição determinada pelos seres humanos. Tá aí. E aí você pode se perguntar: professor, mas no caso dessas baratas não seria uma seleção natural? Não seria uma seleção natural?
As baratas que sobreviveram ao inseticida, elas não conseguiram transmitir a característica resistência ao inseticida. Conseguiram transmitir essa característica para os seus descendentes? Sim, conseguiram. Elas não se adaptaram, professor? Sim, se adaptaram. Mas foi o ser humano que induziu com que elas fizessem isso. Por isso que esse exemplo específico é classificado também como seleção artificial, certo? Observem que as baratas, quando se joga o veneno, o inseticida em spray ou em partilha, a maior parte das baratas vão morrer, mas algumas delas vão sobreviver. Aquelas mais fortes, aquelas mais resistentes, elas vão sobreviver. E quando elas produzirem, quando elas procriarem, elas vão transmitir essa característica de resistência ao inseticida para os seus descendentes, certo? Só que essa adaptação ela é induzida pelo ser humano. Foi o ser humano que interferiu ali para fazer com que, na verdade, ele nem queria que ela adquirisse essa característica. Porque o foco do ser humano aqui é matar as baratas, mas ela consegue se adaptar, influenciada por uma ação humana. Por isso que é caracterizado aqui como seleção artificial. Aí ele representou. Observem aí. Nós temos 3 linhas aí com baratas. Nós temos 5 baratas na primeira linha. Observe que tem umas com... elas tem uma ilustraçãozinha em cima delas, vermelho, branco com azul, em 4. E uma branca com vermelho. Observe que as brancas com azul, que está ilustrada branco com azul, são as mais fracas. Elas morreram com inseticida. Mas aqui tem o branquinho com vermelho, ela é um pouquinho mais forte, ela conseguiu resistir. E quando ela resistiu, ela se reproduziu. E ela reproduziu transmitindo a característica de resistente ao inseticida para os seus descendentes. Quando o ser humano for lá e jogar inseticida de novo nelas, elas não vão morrer. Nas filhotes, nas que foram procriadas por essa barata que existiu, elas não vão morrer. Por quê? Porque elas foram selecionadas artificialmente para resistirem ao inseticida, ok? Vamos agora para a página 431. Falar a respeito de seleção artificial e melhoramento genético na agropecuária. Bem, muitas das plantas cultivadas e muitos dos animais domésticos atualmente são resultado da seleção artificial, praticada ao longo de milhares de anos. Esse processo, chamado de melhoramento genético, corresponde ao aumento da frequência de características desejadas em uma população de interesse comercial, a fim de aumentar a produtividade. Descrito desta forma, o melhoramento genético parece implicar o uso de tecnologias bastante avançadas, o que vem sendo o que nem sempre acontece. Olha só, ultimamente, principalmente no nosso meio, a população humana está aumentando muito e precisamos de alimento. E existem diversas pragas que atacam as lavouras, assim como dificulta também alguns micro-organismos, dificulta também o desenvolvimento de animais. E como alimentar uma população tão grande assim? A alternativa, uma das alternativas encontradas é justamente o melhoramento genético, que consiste em melhorar geneticamente plantas e animais, ou seja, fazer com que elas passem por um processo de seleção artificial. Hoje em dia, por exemplo, nós temos milho transgênico, soja transgênica, nós temos milhos adaptados geneticamente, selecionados geneticamente, que resistem a algumas pragas, resistem lagartas, por exemplo, pragas de lagartas, alguns insetos, até mesmo agrotóxico. Existem alguns milhos, milho adaptado geneticamente, que o ser humano ele joga o veneno no milho, o agrotóxico, mas o agrotóxico não vai matar o milho, só mata o mato, só o mato.
Isso facilita muito o trabalho do ser humano. Mas aquela espécie de milho aí não é esse milho comum que nós plantamos. É um milho melhorado geneticamente, selecionado artificialmente em laboratório pelos cientistas. Um outro exemplo é o frango de granja. O frango criado na granja, o frango branco, ele fica pronto para o abate de 45, 50, 60 dias. Os nossos que nós criamos aqui, os frangos caipira, o povo chama popularmente de frango pé duro. O frango caipira, quando ele vier ficar no ponto, ele tem no mínimo 6 meses de vida. Ou seja, o frango branco, ele foi selecionado artificialmente como uma forma de produzir alimento, porque a população precisa se alimentar, certo? Então é uma forma que a ciência encontrou de aumentar a produção de alimento, selecionando animais e plantas artificialmente, certo? Então vamos lá. Desde o surgimento da agricultura e da pecuária, os seres humanos têm empregado intuitivamente técnicas de melhoramento genético. Um exemplo de seleção de características de interesse comercial para melhoramento genético ocorreu com a espécie vegetal Beta vulgaris ao longo de muitas gerações. O cultivo gerou vários descendentes com características diferentes. Alguns com folhas maiores, outros com raízes dotadas de mais reservas de nutrientes, outros com sabor pouco palatável, outros incapazes de sobreviver em temperaturas baixas, etc. Dentro dessa variabilidade, os seres humanos selecionaram espécies de maior interesse econômico, isolando-as de outras variedades e fazendo com que se reproduzisse apenas por si. Na pecuária, ocorre um processo semelhante, que resulta de diferentes raças e tipos de gado, por exemplo. O melhoramento genético é promovido pela seleção e pelo acasalamento de indivíduos selecionados de acordo com as características desejadas, como a produção de leite, repetindo-se isso ao longo de gerações. Cria-se uma variedade de alta produtividade leiteira. Uma vaca comum, por exemplo, como estamos falando aqui de melhoramento genético na pecuária, uma vaca leiteira, por exemplo, uma vaca comum, ela dá pouquinho leite. Mas tem aquelas vacas que se destacam. E aí o produtor, um produtor inteligente, digamos assim, ele diz, eu quero produzir uma vaca leiteira que consiga produzir 10, 15 ou 20 litros de leite por dia. E aí o que ele faz? Ele seleciona as melhores vacas que ele possui e separa do restante e faz cruzamentos com touros também selecionados, e vai selecionando as melhores, as bezerras, filhas das melhores vacas leiteiras, sempre escolhendo as melhores que produzem mais leite ao longo do tempo, até chegar o momento em que eles conseguem uma vaca que produz muito leite. Isso quando o produtor ele não tem condições de comprar logo uma vaca com melhoramento genético que já produza muito leite. Porque hoje em dia no mercado tem vaca leiteira que produz muito mais do que 30 litros de leite por dia, certo? Isso é melhoramento genético. Podemos relacionar também o melhoramento genético com criação de porcos, criação de suínos, em que o porco normal que a gente cria em casa geralmente demora muito tempo para ficar bom de abate. Mas o porco melhorado geneticamente, o porco de granja, ele fica bom de abate rápido, bem mais rápido. Então isso são o emprego de melhoramento genético na pecuária e na agricultura, e que está relacionado com a seleção artificial, porque são melhoramentos que acontecem dos animais, melhoramentos de raças de animais,
ocasionado por uma necessidade humana, primeiramente, e ocasionados pela interferência do ser humano também. Pessoal, qualquer dúvida, me mandem a dúvida que eu vou estar ali auxiliando, ok? Tchau!